Então, quais são os benefícios dos comportamentos do empreendedor para a sua empresa? Se o empreendedor consegue se comunicar bem, no que ele pode ter sucesso? Nas suas vendas, em articulações com a sua equipe, a conseguir uma equipe mais engajada dentro da sua empresa. E aí é um comportamento aqui que eu preciso desenvolver, porque muitas pessoas se comunicam, mas elas se comunicam mal pra caramba, não é? Quando vai dar um feedback, não vai lá e fala às vezes de qualquer jeito, que magoa a pessoa, distrata a pessoa e não oferece nenhuma oportunidade de melhoria para aquela pessoa, porque só enxerga coisa ruim. Eu já conheci pessoas também que estavam cansadas de trabalhar para os outros e resolveram empreender, abrir o seu negócio e assim, super entusiasmadas com essa opção, né? O único problema é que não tinha cabeça de empreendedor, não tinha mentalidade de águia empreendedora, porque sabe o que fazia? Ficava ali perdido vendo vídeos do YouTube, perdido vendo rede social. E quando você está na empresa dos outros, você tem que produzir, certo? Você tem que mostrar a tua produtividade, você tem que, lutar ali. E na sua empresa, quem é que vai te mandar, né? E aí, você vai ficar esperando que alguém venha te dizer o que você tem que fazer? Não, a gente tem que desenvolver essa mentalidade do que é minha empresa. Eu preciso do melhor para mim, então como que eu vou fazer? Vou esperar alguém me mandar? Vou esperar o cliente bater na minha porta aqui e dizer, e aí, cadê? Onde está? Eu preciso desenvolver esse comportamento de águia empreendedora e partir para ação, eliminar a procrastinação da lista e fazer o que precisa ser feito, colocar a mão na massa mesmo, porque ser empreendedor não é só louros, é você trabalhar mais que os outros, é você pensar fora da caixa e é você ajustar os seus comportamentos, porque a empresa é reflexo do dono, é reflexo do CPF. Então, nós precisamos trabalhar coisas em nós para que a produtividade da minha empresa aumente. Então, se eu fico perdendo tempo com redes sociais, quem estará produzindo por mim naquele lugar, né? No meu negócio? Às vezes a gente está falando de um MEI, que é só ele, é só a pessoa. Então, não tem um funcionário, não tem mais ninguém, é ele e ele. Se ele não fizer por ele, quem fará? Como que os negócios acontecerão se você não tirar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito? Empreender é para pessoas que têm essa mentalidade realmente de águia empreendedora, que vai fazer as coisas tomarem forma, que vai fazer as coisas acontecerem como são para acontecer. Porque senão o que vai acontecer? Vai entrar lá naquelas estatísticas das empresas que fecham. Porque elas não fecham só por falta de planejamento, também vão fechar por falta de comportamento do empreendedor, do comportamento de produzir, do comportamento de inovar, do comportamento de comunicar. Eu preciso desenvolver habilidades para gerir um negócio. Não é só eu acordar e vou empreender. Eu preciso me perguntar se o meu perfil é para aquele negócio, se o meu perfil serve para aquela atividade. E a partir do momento que eu descobrir se não serve, então ok, o que eu farei para mudar o meu perfil, para adequar para aquilo que eu quero? Porque, olha só, nós não temos todas as habilidades desenvolvidas, mas se a gente tem vontade e coragem, a gente vai. A gente faz e a gente melhora, porque o empreendedor, ele não pode ser uma pessoa acomodada. Já viu águia acomodada? Claro que não. A águia é um ser ainda que precisa atirar os filhotes para fora para eles voarem. O empreendedor, ele precisa ter essa coragem, precisa ter essa atitude, mas ele precisa ter também planejamento e observar os seus comportamentos, quais são os comportamentos que impulsionam o negócio e qual é o comportamento ou os comportamentos que sacaneiam o teu negócio.
Se a gente não tiver consciência disso, o negócio vai para o brejo. Não tem outra alternativa. Vou aproveitar até para falar de um outro comportamento. Você já deve ter conhecido alguém que às vezes fica mudando de ideia. Te diz uma coisa e daí quando você vai cobrar aquilo, ela inverte a situação. Ela diz, não, mas isso era na semana passada, agora é diferente. Tá? O empreendedor ele precisa ter consistência. Então, se ele diz uma coisa, ele precisa cumprir com aquela coisa. Se era um prazo, se foi um orçamento, coloque uma data. O que é combinado não sai caro. Então, o orçamento é válido por 10 dias. Está ali. Se você quiser alterar o valor depois de 10 dias, você está livre. Mas comunique. Não deixe isso subentendido. Então, tenha consistência. Transmita confiança para as pessoas que estão perto de você, para que elas confiem no teu produto, no teu serviço, no teu negócio, porque não é assim, quando uma pessoa gosta, ela conta para umas 2, quando a pessoa não gosta, ela conta para umas 10. E aí, tu prefere ser falado de que forma? Do lado bom ou do lado ruim, do lado da incompetência? E nós ainda temos aquele empreendedor que tem dificuldade de delegar as atividades. Então, fica centralizando todos os processos nele e o que acontece? As coisas empacam dentro da empresa. Então, as coisas não andam, porque fica esperando o aval do cidadão ou da cidadã. Nós precisamos ter a habilidade de delegar. Delegar atividades para nossa equipe. Às vezes, nem dentro da casa a pessoa consegue delegar as coisas. Fica centralizando tudo o que acontece e fica sobrecarregado. E como que uma pessoa sobrecarregada vai render? Como uma pessoa sobrecarregada será produtiva dentro da empresa? Então você fica aí afundado em vários processos e depois fica culpando os outros que as coisas não andam. Mas e aí, empreendedor? Tá? Qual é a tua responsabilidade nisso? Que tal a gente começar aí a pensar nessa questão de delegar e fazer este treino. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Um outro assunto que eu quero falar também é das formas de resolver essa questão do meu comportamento, meu negócio. Você pode tentar resolver dessa maneira aqui, que não é a maneira certa. É dizer assim, mas a culpa é do governo, que agora as pessoas não têm dinheiro para comprar no meu comércio, na minha loja, não tem dinheiro para comprar o meu serviço. A culpa é dos meus funcionários que não sabem vender, não sabem atender. A culpa é dos correios que extravia. Enfim, tanta culpa para tanta gente. E quando você vai olhar para dentro, quando você vai olhar e perceber qual é a tua responsabilidade em tudo isso, qual é a mudança que você precisa fazer para parar de reclamar, para os processos andarem e para realmente a produtividade acontecer no teu negócio. Mas também temos a outra maneira, que é a maneira certa, que é ter o quê? Mentalidade de crescimento. E isso é um comportamento que uma águia empreendedora sempre vai ter, tá? A mentalidade de crescimento, que é entender o quê? Que a gente não sabe tudo, que a gente não vai acertar sempre, mas que para cada erro que a gente tiver, a gente vai tirar um aprendizado, para que não erre novamente naquela mesma questão. Então, mentalidade de crescimento é você aprender com o teu erro, porque o erro ele precisa ser um aprendizado para a gente, para que a gente não cometa novamente a mesma coisa, na mesma questão. Então, aprenda. Você quer ser uma águia empreendedora? Já começa a desenvolver essa mentalidade de crescimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar não só no teu negócio, mas na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus relacionamentos e onde quer que você vá.